Aquela aula que a primeira aula e a segunda o senhor fez a live. A hora que a gente quiser ver no YouTube, a gente consegue? Consegue. Inclusive, as que eu fiz, eu deixei disponível lá na sala de aula já com vocês. Tá? Bom, já está gravando, tá? Aqui. Então, eu espero que tenha ficado tudo entendido com relação às atividades nossas da sala de aula, tá, gente? Na verdade, não tem muita coisa. Rapidamente vocês fazem isso, tá? Aqui, essas atividades que são bem básicas, só para vocês se afinar com o ambiente, né? E essas atividades aqui que são mais elaboradas, mas mesmo assim você tem a atividade 8, que é relativamente simples, muito simples, é um comentário que vocês vão fazer sobre as etiquetas, né? Um tema atual, importante, necessário de ser discutido, e eu abro esse fórum aqui justamente para a gente discutir um pouquinho essa temática. Tá? A atividade 9, que vocês podem ir desenvolvendo, a 7, que a gente vai fazer logo no retorno de vocês do recesso, e a 6, que vocês já devem ir aos poucos construindo. Tá? Bem, eu vou interromper rapidamente aqui essa tela para fazer a apresentação que eu quero aqui, nossa. Deixa eu só ver aqui um negócio, gente. Só um minutinho, tá? Deixa eu abrir aqui meu Zap para poder pegar aqui um link que eu quero. Bom, só um minutinho, gente. Perfeito, perfeito. Professor, Oi, Cid Cleia está pedindo para entrar e não consegue. Cleia, por que ela não está conseguindo? Deixa eu vir aqui. Por que ela não está conseguindo?
Pede para ela... Opa, ela tentou de novo. Está aqui. Já conseguiu. Tá? Bom, toda essa dificuldadezinha foi porque quando acontece um imprevisto, né, imprevisto realmente ligado à tecnologia, aí a gente fica meio que desorientado até poder se situar, né? Então sempre isso acontece. As tecnologias têm isso de bom, tem muita coisa boa, mas tem essas coisas que fica uma dependência muito grande delas. Quando elas falham, a gente sente uma falta grande. Mas vamos lá. Professor, a gente não está lhe ouvindo, não. Alô? Não está me ouvindo? Agora dá para Agora ouvir. sim. Mas interessante porque meu microfone está aberto normalmente, tá? Está conseguindo ouvir, então? Beleza? Agora está ótimo. Eu acho que o senhor tem Beleza. desligado seu microfone. Isso, perfeito. Deixa eu só orientar aqui essa apresentação. Design, apresentação, personalizar, modo de exibição, não. Interessante que eu estou com o Word aqui, com o PowerPoint aqui, e ele está mostrando um conteúdo que eu não desejava. Cadê a minha apresentação do Prezi? Pronto, esse é que eu quero. Deixa eu ver aqui, apresentação personalizada. Tá. Beleza, pessoal. Então, vamos começando aqui. Bom, eu quero iniciar, então, um tema que, de certa forma, foi introduzido nas aulas anteriores, né? Que trata do letramento digital. Eu quero tomar como base aquela playlist que eu orientei. Eu vi que praticamente ninguém... Quem é que assistiu ali a playlist que eu orientei, ou os vídeos que eu orientei? Teve uma pessoa que falou que tinha assistido pelo menos alguma coisinha. Mais Eu alguém? assisti o primeiro vídeo, professor. Talitiane assistiu o primeiro vídeo. Mais alguém? Eu também assisti. É aquele do computador, como ele foi formado, o ano que foi formado. Isso. Pronto, assisti também. Assistiram também, né? A playlist completa são muitos vídeos, são 28 vídeos feitos lá na Universidade de São Paulo, né? A Universidade Virtual da Universidade de São Paulo, que é muito interessante, tá? É uma playlist bastante completa tratando dessa temática de letramento digital. A gente não vai ter chance de fazer uma abordagem tão extensa, a gente vai focar naquilo que a gente entende mais importante, tá? Então, a partir de hoje, a gente vai começar, tudo que a gente fizer vai ter esse objetivo, né? Vai ter esse propósito de promover esse letramento digital, né? Então, eu preparei essa apresentaçãozinha do Prezi, que vai nos ajudar
na condução desse assunto, dessa temática, tá? Porque muitas vezes a gente fala em letramento, usa termos e tal, e não sabe exatamente o que ele significa, né? Mas, em termos bem genéricos, a gente pode dizer que letramento digital seria a capacidade de compreender e de usar os sistemas computacionais, tá? Um sistema computacional é um conjunto de hardware e software. Então, quando você junta o hardware e o software, né, interagindo, para usar esse recurso, esse conjunto, para armazenar, para manipular, para transmitir dados, gerar informações úteis e tal, basicamente a gente pode dizer que isso seria a capacidade exigida para esse letramento digital. Então, letramento digital, né, assim, de forma bem resumida, seria essa capacidade de compreender e usar os sistemas computacionais. São muitos sistemas computacionais que estão à nossa disposição hoje, tá? Então, os desktops, os notebooks, tá? São sistemas computacionais e que envolvem hardware e software, permitindo essa manipulação de informações, essa manipulação de dados, né? O processamento desses dados de acordo com o interesse e a necessidade de cada um. Mas existem muitos outros, né? Nós temos direto em nossas mãos um sistema computacional, né? Que são os nossos smartphones, os tablets, tá? Mas hoje você tem sistema computacional espalhados em todo canto, né? Por exemplo, as centrais multimídias dos carros mais modernos, né? Que fazem uma porção de leituras do seu automóvel, né? Identificam se porta está aberta, identificam se você está de cinto de segurança, se o cinto está afivelado, né? Fazem uma série de testes e identificam uma série de propriedades de funcionamento do próprio motor do automóvel, né? Além de permitir que você use ali a central multimídia para ver vídeo, navegar na internet, no YouTube, se guiar usando um geolocalizador, né? Um Google Maps da vida, enfim, uma série de recursos que tem. Mas isso está se estendendo de uma forma assim exponencial, né? Então, hoje você já tem eletrodomésticos com sistemas computacionais. As Smart TVs, por exemplo, são sistemas computacionais já bem interessantes, né? Então, você, nas TVs de hoje, você faz um monte de coisa, acessa os vários aplicativos web que fazem streaming de vídeo, né? Você, inclusive, acessa a própria internet, tem um monte de coisa que você faz numa Smart TV hoje. Tá? Então, são sistemas computacionais. Tá? E isso está se expandindo para os eletrodomésticos em geral, geladeiras inteligentes, né? Você tem as máquinas de lavar, né? Que tem ali um conceito de robótica embutido também, né? Porque você tem toda uma parte mecânica envolvida no sistema, embora que não seja uma máquina de lavar, por exemplo, não seja propriamente um robô, apesar de ter ali uma série de componentes eletrônicos próprios da robótica e a própria mecânica, né? O funcionamento do mecânico da coisa, que é bem ligado a esse conceito de robótica, mas você não tem ela plena porque você não pode reprogramar, né? Dificilmente você pode reprogramar. Você até escolhe nas programações que estão disponíveis. Então, você pode lavar rápido, fazer enxágue, não sei o quê, tal, tem as opções lá de escolha, mas são só aquelas opções. Você não pode reprogramar o sistema
do jeito que você quiser. Tá? Então, nós temos essa realidade dos sistemas computacionais hoje espalhados nos nossos mais variados dispositivos. Tá? Aquino ele vai propor um conceito um pouco mais elaborado para letramento digital. Então, ele vai dizer que letramento digital significa o domínio de técnicas e habilidades para acessar, interagir, né? Processar e desenvolver multiplicidade de competências na leitura das mais variadas mídias, né? Então, um indivíduo ele precisa também ter capacidade para localizar, para filtrar, para avaliar criticamente informações disponibilizadas eletronicamente, ter familiaridade com as normas que regem a comunicação com outras pessoas através dos sistemas computacionais. Então, Aquino conceitua letramento digital com esse conjunto aí de habilidades e de competências que precisam ser desenvolvidas. Tá? Então, basicamente, a gente entende letramento digital dessa maneira. E aí ele coloca no final uma coisa interessante, que é justamente ter familiaridade com as normas que regem a comunicação, né? Então, aí a questão lá das regras de etiqueta, para a gente não cometer gafe, né? Ser ético nessa conduta nossa dentro das mídias sociais, dentro das redes sociais, né? Procurando usá-la de forma correta, adequada. Então, tudo isso é letramento digital, né? Tudo isso é letramento digital. Mas, indo mais adiante, letramento digital, né, envolve o uso, né, o conhecimento de como funciona tal, e o uso adequado dos sistemas computacionais, né? E os sistemas computacionais, como nós colocamos, ele é uma junção de hardware, né, e de software. O hardware são as tecnologias plugadas digitais. Eu não vou entrar nesse conceito agora, mais para frente a gente pode discuti-lo, o que são tecnologias plugadas ou desplugadas, né? Mas o hardware são as tecnologias plugadas digitais, incluindo as redes de comunicação, os módulos processadores, né? Ou seja, os dispositivos que funcionam, né? Que funcionam mediante consumo de energia, né? Formados de circuitos eletrônicos, como unidade central de processamento, né? CPU, memória principal, memória secundária, os barramentos de dados, os periféricos, né? O hardware, então, é todo o componente físico do sistema. Tá? Então, quando a gente fala em hardware, a gente está falando na máquina em si, no componente físico do sistema computacional. A gente costuma dizer que o hardware a gente chuta quando está com raiva, né? E o software a gente xinga, porque o software é intangível, enquanto o hardware é esse equipamento tangível que a gente consegue tocar, pegar, porque é o componente físico desse sistema. Tá? Mas nós vimos também que letramento digital implica no domínio dos sistemas computacionais, que inclui o software, né? Inclui aí os softwares, ok? Então, se hardware é o componente físico do sistema computacional, os softwares são os componentes lógicos desse sistema, né? Os hardwares dão vida, os softwares, aliás, dão vida ao hardware, né? Então, letramento digital implica em compreender como funcionam, como e quando e com que objetivo se deve usar os softwares, né? Os programas de computador. Então, cada programa tem seus objetivos. Por exemplo, agora eu não pude fazer o stream de vídeo, porque eu não estou instalado, não tenho aqui o programa
o OBS, né, que é o programa que eu uso para fazer o stream de vídeo para o YouTube. Então, eu não pude fazer a nossa live aí para o YouTube, tá? Mas, enfim, vocês estão entendendo aí isso, né? Até aí tudo bem? Sim, professor. Até aí tranquilo, né? Então, eu creio que a gente já viu um conceito de software. Se a gente não viu, se eu não falei ainda, vamos colocar agora. Software seria um conjunto de linhas de comando, de linhas de instruções, não é? Seria o código-fonte que alguém, um programador, escreve usando uma linguagem de programação qualquer. Então, existem muitas linguagens de programação, né? Hoje, existem uma quantidade muito grande, variada de linguagens de programação, C++, Java, JavaScript, Python, PHP, né? Uma série de linguagens de programação, cada linguagem com suas sintaxes, ou seja, com suas regras, né? Então, um programador, usando uma dessas linguagens de programação, ele vai escrever uma sequência de instruções, uma sequência de comandos, né? Que a máquina vai depois executar quando você pegar esse código-fonte, né, e instalar esse código-fonte na máquina. Para fazer isso, esse código, né, esse programa que você desenvolveu usando ali uma IDE, né, um programa que você usa para poder fazer a escrita desse código, né, usando ali as sintaxes da linguagem que você escolheu, você pega esse código-fonte, esse conjunto de linhas de comando, de instruções que você escreveu, tá certo? E você compila isso, tá? Você transforma isso num arquivo executável, tá? O que é um arquivo executável? O arquivo executável é aquele arquivo que a máquina consegue entender, porque esse programa que você escreve lá usando uma linguagem de programação ainda é ininteligível pela máquina. A máquina não consegue entender nada disso, tá? O que a máquina entende, pessoal? A máquina só entende pulsos eletromagnéticos, pulsos elétricos, né, vamos dizer assim, no formato de zeros e uns, tá? Então, os zeros significam um pulso elétrico negativo e o 1 significa um pulso elétrico positivo, tá? Então, o que a máquina entende são pulsos elétricos, tá? Quando você pega esse conjunto de instruções, você compila isso, você transforma isso num arquivo executável, num arquivo que contém essas instruções no formato de zeros e uns. Tá? E aí a máquina consegue entender isso e consegue processar isso. Tá? Então, o que a máquina faz, o que a unidade central de processamento faz, a única coisa que ela faz é operações matemáticas, são cálculos matemáticos. Tudo que nós vemos na tela do computador, os filmes que a gente vê, o áudio que a gente ouve, tudo que a gente vê na tela do computador nada mais é do que resultado de operações matemáticas a partir de pulsos elétricos no formato de zeros e uns. Tá? O que a máquina entende são bits, né? São cada pulso elétrico desse, no formato de 0 ou 1, é um bit. Tá? O conjunto de 8 bits
forma um byte, ok? Então, a máquina vai fazendo essa leitura e vai processando esses dados e dando respostas, tá? E essas respostas você vê no formato de no formato de uma imagem na tua tela, num texto que você está lendo ou tá escrevendo, tá? Enfim, essas respostas vão ser dadas para você de acordo com os dados que foram inseridos e processados. Tá? Dados que, na verdade, nada mais são do que pulsos elétricos ou zeros e uns, tá? Que são, então, processados matematicamente dentro dos circuitos e dos chips de processamento que estão na sua máquina. Tá certo? Então, um software nada mais é do que uma sequência de linhas de comando, de instruções que algum programador escreveu, desenvolveu, não é? Depois transformou isso a partir de um processo chamado de compilação. Normalmente, os compiladores é um tipo de programa de computador, né, que você tem a IDE, onde você escreve o código do teu programa, né? E a própria IDE normalmente tem embutida ali um compilador que vai pegar depois aquele código e vai transformar aquele código num arquivo executável, num arquivo de máquina, próprio para a leitura que a máquina vai fazer. Tá? Entenderam mais ou menos o que é um software, pessoal? Sim, professor, mais ou menos. Ok, mas é isso mesmo. O primeiro contato com esses conceitos parece muito abstrato e difícil de ser compreendido mesmo, porque é uma coisa muito estranha à nossa realidade, tá? Então, mas é importante que vocês tenham noção do que é, tá? Que vocês saibam o que representa, o que é. Então, o que é um programa de computador? Linhas de comando que alguém escreveu usando uma linguagem de programação qualquer, depois compilou isso, transformou isso num arquivo executável em zeros e uns, que vão ser executados pela máquina, vão ser processados pela máquina. E a máquina, então, responde a esse processamento com tudo que você tem no teu computador, no teu smartphone. Professor, Ou não? quer dizer que esse é um termo técnico, né? Então, essa língua portuguesa é porque para nós estamos no Brasil, mas ele é inglês, é espanhol, italiano, dependendo do país, o software tem a sua linguagem diferenciada, não é isso assim? É isso? Mais ou menos isso. Veja bem, as IDEs, as linguagens, as linguagens de programação, de um modo geral, né, usam como base a língua inglesa. Então, normalmente, por exemplo, você vai programar em Java, né? Então, as linhas de comando, né, vão ser escritas normalmente na língua inglesa, né? If, while, então, se isso for verdade, faça isso, né? Enquanto isso for verdade, faça isso. Quer dizer que a tradução do inglês é para o português. Não, a escrita do código em si normalmente usa estruturas baseadas na língua inglesa. Ah, tá. Usa as estruturas baseadas na língua inglesa, ok? A sintaxe, o que é a sintaxe de cada linguagem de programação? A sintaxe de cada linguagem de programação é o conjunto de regras que essa linguagem adota, exige. Então, por exemplo, você vai programar em PHP. Então, PHP exige uma certa regra, né? Então,
no final de cada linha de comando tem que ter um ponto e vírgula, tá certo? Você vai usar o if, né, o se ou o while, enquanto, você vai usar o while e o se dessa maneira, tem que ter uma chavezinha, abrindo, fechando e tal. Isso aí é o que a gente chama de sintaxe, ou seja, a regra que aquela linguagem obedece. Você tem que escrever o código dentro daquela regra. Tá? Os comandos, o que a máquina vai fazer, né? Você vai escrever dentro daquela regra. Então, por exemplo, você tem lá na plataforma, você tem lá um botão que você tem que apertar para enviar o arquivo. Então, aquele botão vai estar lá, a instrução, o código fonte vai ter uma instrução referente àquele botão. Se botão apertado, então faça, envie isso assim, assim, assado. Tá? Então, isso aí vai estar lá embutido no código fonte do programa. Professor, deixa eu só ver se eu entendi. No caso, o hardware, ele é tudo que eu posso tocar. E o software, são os sistemas que eu utilizo, né? Como eu vou escrever, o texto está lá no Word, né? Ele é um software, né? Assim? Exatamente. O software é o que você vai utilizar, né? O software é o que você vai utilizar, são os programas que você vai utilizar normalmente. Tá? O hardware é a máquina em si, tá certo? O conjunto disso é o sistema computacional. O sistema computacional é isso aí, é o conjunto do módulo processador, né, que é o hardware. O módulo processador é o hardware que processa esses dados, e o software, que vai ser os próprios dados a serem executados. Os processos, né, vão gerar o software vai gerar os processos que vão ser executados pela máquina. Tá? Então, os programas eles são construídos usando uma linguagem de programação com essa estrutura. São linhas de comando, são instruções, né, que vão ser executadas pela máquina na medida que o usuário demanda aquela ação, na medida que você requer que aquilo funcione. Entendeu? Sim, eu tô perguntando isso assim, porque eu entendo um pouco, e quando eu fiz um curso de informática, aí o professor disse o quê? O hardware é tudo aquilo que você, né, no caso seria as entradas, né? E o software, tipo, as saídas, né? Mais ou menos isso, para ver se meus colegas também compreendem. Assim, eu não sei se eles estão compreendendo a forma que o senhor está falando, sabe, professor? Porque é mais um pouco complexo no sentido de quem está iniciando. Tá, mas o hardware, na verdade, o hardware tem entradas e saídas, tá? Os softwares, eles são o conjunto lógico desse sistema. São as instruções que vão ser inseridas, que estão sendo ali inseridas nesse sistema, tá certo? Esse conjunto de instruções gera processos que vão sendo desencadeados na máquina na medida em que você demanda o funcionamento daquele sistema, daquele software, tá certo? E o hardware tem dispositivos de entrada de dados e dispositivo de saídas de dados, tá? São os periféricos de entrada e de saída. E você tem o conjunto ali de sistemas que processam os dados, né? A gente vai ver isso mais à frente, tá? Mas, basicamente, o hardware é esse conjunto que contém uma unidade central de processamento, contém memória principal, contém memória secundária, contém barramentos. O que são os barramentos? São as portas,
né? E as trilhas por onde os dados vão fluir dentro do sistema. Onde é que estão os barramentos? Os barramentos normalmente estão na placa-mãe, né? A placa-mãe vai ligar os periféricos, né, que você tem conectados à máquina para que eles possam se comunicar com a CPU. Então, depois a gente vai ver isso direitinho. São vários tipos de barramentos. O mais comum deles hoje é o USB, né? A gente usa sem saber muito o que é, mas é isso. A USB é uma porta, é um barramento. Na verdade, a USB a gente chama portinha, né? O barramento é o fluxo, é a linha de fluxo de dados que vão correr a partir dessa porta, desse barramento, né? Vocês entenderam aí? Tá entendendo? Está dando para compreender? Tudo isso aí é o hardware. O que é o hardware? Unidade central de processamento, memória principal, memória secundária, né? Barramentos de dados, né? Os chips, né, de controle de fluxo que estão inseridos ali na placa-mãe para controlar esse fluxo, né? E os periféricos. Né? Você tem aí o teclado, o mouse, o monitor, a impressora, tudo isso são periféricos. Alguns periféricos vão inserir dados, outros periféricos vão receber dados processados da CPU. Tá? Então, mas aí isso a gente vai ver depois com mais calma. Então, Professor, licença. Sandro, depois o senhor vai falar um pouquinho sobre essas memórias principais porque naquele exercício eu errei sair realmente e não consegui entender e eu queria aprender um pouquinho mais da memória principal. Com certeza. A gente vai passar por aí, sim. A gente quer trabalhar trabalhar isso para que vocês entendam. Qual o objetivo disso, pessoal, dentro dessa disciplina? É porque, particularmente, eu entendo que quando vocês compreendem o funcionamento desses sistemas, né, do sistema computacional, tal, quando vocês compreendem o funcionamento disso, vocês fazem um uso mais qualificado, né, porque vocês têm uma compreensão do que está por trás. Tá? Você não é um usuário comum mais, você passa a ser um usuário mais qualificado, porque você entende como aquilo está funcionando. Não é um passe de mágica. Existe ali um conjunto de tecnologias envolvidas, muito estudo e tal, que proporcionou aquilo, né? Que conduziu a que aquilo tornasse uma realidade. Tá? E é importante compreender isso para poder fazer esse uso mais qualificado, para fazer um uso mais adequado. Até aí, tudo tranquilo, né? Bom, então vamos dar continuidade aqui. Bom, eu creio que então a gente já entendeu aí o conceito de software, né? O mais importante dos softwares são os sistemas operacionais, tá? O sistema operacional é o principal software que você tem na sua máquina, tá? O que é o sistema operacional? A função do sistema operacional, gente, é controlar o hardware, é ser uma interface de trabalho e que vai controlar, então, o hardware, tá certo? Então, o sistema operacional é o principal software que vai rodar na máquina. Quando você compra uma máquina, se ela não tiver o sistema operacional, fica lá, a tela preta, não vai fazer nada. Então, aí você instala o sistema operacional. O sistema operacional
é o software que tem um código de acesso ao hardware. Então, ele tem o código de acesso do teclado, do mouse, do monitor, da impressora, né? São o que a gente chama de drive, né? Então, você normalmente compra uma máquina que vem com o sistema lá do Windows, né? Que é o mais comum no mercado. Mas existem outros sistemas operacionais, tá? Eu mesmo utilizo macOS. Tá? Então, o macOS é um sistema operacional que eu rodo na minha máquina. Mas existem outros sistemas. Além do Windows e do Mac, tem o Linux. Tá? O Linux, inclusive, é um sistema operacional que é licenciado pela licença de software livre. E é interessante a gente entender essa licença e como ela é importante dentro desse cenário mundial de desenvolvimento de software. Então, é bem legal isso, é bem bacana a gente entender o que é software livre, né? Essa licença aí especial. Já o Mac OS e o Windows são sistemas proprietários, sistemas operacionais proprietários, tá? Então, vamos lá. Qual é a diferença disso? Qual a diferença entre um sistema livre, software livre e proprietário? A diferença é muito grande, tá? O software livre, para que um software seja licenciado como software livre, ele precisa cumprir 4 liberdades, tá? A liberdade de conhecimento, ou seja, ele precisa disponibilizar o código-fonte, né? Então, todo software livre, você tem acesso ao código-fonte daquele software. Você pode baixar o software. Então, por exemplo, o sistema operacional Linux, você pode baixar o código-fonte do sistema operacional. Então, você sabe exatamente todas as instruções que a máquina está executando quando está rodando aquele sistema. Tá certo? Então, primeira liberdade é a liberdade de conhecimento, porque o software livre exige que você disponibilize o código-fonte. Tá? A segunda liberdade é a liberdade de modificação. Você pode pegar aquele código-fonte e pode modificá-lo livremente, né? Desde que você referencie, faça a devida ressalva em relação aos criadores originais, né? Você faça a devida referência a quem te antecedeu, a quem fez aquela versão anterior. Tá? Então, você tem liberdade de conhecimento, a liberdade de modificação, você pode modificar o código à vontade, sem problema. Você pode reproduzir, fazer cópias do código à vontade, livremente, e você pode distribuir aquelas cópias e tal livremente. Tá? Então, o software livre, para ele ter essa licença, ele precisa obedecer essas 4 liberdades. Tá? Então, isso, quando o software livre surgiu, né? Quando o Linus Torvalds, por exemplo, disponibilizou o código-fonte do kernel, do núcleo do sistema operacional Linux pela primeira vez e tal, ele revolucionou, porque ele tornou esse mundo acessível, disponível, né? Em condições de uma pessoa poder entender como funciona. Então, isso foi importantíssimo. Então, a gente precisa valorizar muito o software livre em função acima de tudo, dessa política que ele propõe, dessa abertura que ele né, trouxe. Tá? Já o software proprietário, não. Tá certo? Você não tem nada disso.
Então, por exemplo, quando você adquire o sistema Windows, você não está adquirindo o sistema, você está adquirindo uma licença para usar o sistema. Você não tem acesso ao código-fonte do sistema. Você até nem sabe o que o sistema está fazendo exatamente na sua máquina, né? Então, quando você compra o sistema Windows, o que vem para você é o arquivo executável, só para você instalar o sistema na tua máquina, e só, mais nada. Tá? Você tem um arquivo executável, o arquivo que tem a linguagem da máquina, né? O arquivo que está compactado em zeros e uns. O código dele todinho já está compactado ali para a máquina fazer a leitura. Então, você não tem acesso à fonte, ao código-fonte, à escrita do código. Tá? Então, você não é proprietário do sistema, você tem uma licença para usar aquele sistema, né, naquele momento. Tá? Então, os programas proprietários, eles têm isso, eles não dão essas liberdades que o software livre traz. Então, o software livre ele tem muito legal nesse sentido. Tá? Mas os sistemas operacionais não são só para os desktops, também são para nem notebooks e tal, mas também são para os dispositivos móveis. Então, os nossos smartphones têm um sistema operacional. A maioria dos smartphones que a gente está usando usa o Android, né, que vocês estão usando. Alguns usam o iOS. Tá? Então, outros usam Windows Mobile, tem outros sistemas operacionais para dispositivos móveis, mas os mais comuns são esses, o Android e o iOS. Ok? Vamos lá. A gente depois vai ver isso com mais detalhes. Tá? A função do sistema operacional, então, é essa. Qual é a função? A função é gerenciar o hardware. Ele tem o código de acesso ao hardware. Então, ele permite que você utilize o teu hardware, né, os recursos do teu hardware, porque ele tem como acessar esses recursos. Então, você pode estar aqui digitando um texto, daqui a pouquinho você manda imprimir, aí o sistema operacional aciona a impressora para que você consiga fazer a impressão daquele documento. Tá? Então, o sistema operacional ele gerencia o seu hardware. Ele é uma interface também com o usuário. O usuário utiliza a máquina a partir dele. Então, ele é que se comunica com o usuário. Tá? É uma interface entre o usuário e a máquina. Ok? Mas, além dos sistemas operacionais, existem outros aplicativos, outros programas, outros softwares, tipos de softwares, como, por exemplo, os softwares utilitários. Tá? O mais comum deles são os antivírus. Então, você tem na sua máquina um antivírus que fica rastreando, principalmente as portas de entrada, né, do teu sistema, para verificar se algum programa malicioso quer invadir sua máquina ou está tentando ser instalado na sua máquina. Tá? Então, os antivírus é um tipo de programa utilitário. Tá? O que são os vírus, pessoal? Vocês têm ideia do que sejam os vírus? Alguém quer colocar? Os vírus, os malwares, o que é isso? Que podem trazer prejuízo, infectar a máquina.
Vocês querem... Os vírus, professor, são uns programinhas, né, que os hackers usam para, né, para invadir a máquina da pessoa. Foi o caso que aconteceu agora recentemente no Ministério da Saúde, né? Eu acho que a parte do sistema de vacinação do Covid, eles entraram e, tipo, deixaram inativo ali, invadiram o sistema e deixaram inativo. Tem, assim, um que é bem conhecido, o Cavalo de Troia, né? E esses outros eu não sei, porque o Cavalo de Troia é um bem antigo que o pessoal comentava muito. É mais ou menos isso, não é? Exato. Mais ou menos isso mesmo. O vírus, pessoal, nada mais é do que um programa, né? Um programa que alguém desenvolveu com linhas de comando, linhas de instrução, com um objetivo malicioso, tá? Então, normalmente, alguém desenvolve um vírus com objetivos, ou objetivos ideológicos, né? Ou econômicos, monetários, normalmente, às vezes, associando 2, 3, vários objetivos, né, em mente. Então a pessoa desenvolve ali um programa que está executando, né, processos que vão trazer algum prejuízo. O cavalo de Troia, por exemplo, ele se instala na tua máquina para roubar depois informações suas, para levar informações suas, né? Eu lembro, professor, que um outro professor meu comentou, ele acessando essas redes, essa sala de bate-papo, mandou uma foto, só que na foto da pessoa ele mandou uma foto de uma mulher, né? Na época ele comentando isso, dando esse testemunho. E ele, tipo assim, ele visualizou, só que para ele não foi maldoso, foi só para ver o que realmente o outro, quem estava do outro lado, vê essa questão. Então, ele foi com a foto da mulher e viu tudo que tinha no computador da outra pessoa que estava conversando com ele, quando ela aceitou a foto, que é o que é recorrente muito, né, nas redes sociais. É muito recorrente. Então, sites de pornografia, esses ambientes são extremamente... ambientes de pirataria, portais, né, que têm programas piratas para você baixar. Esses ambientes são muito carregados dessas intenções maliciosas, né? Então, qual seria, professor, um antivírus gratuito que o senhor indicaria? Não, hoje, a própria Microsoft tem um vírus que ela já desenvolveu para rodar no Windows, que é muito interessante, que basicamente... É o Mac Free, Não, eu não me lembro agora o nome exatamente, mas já praticamente vem no sistema. Quando você instala, ele já começa a rodar e ele está muito interessante, está bem atual e tal. Agora, eu sempre gostei muito do Norton. Quando eu usava o Windows, né, eu usava muito o Norton. O Norton tem um pacote de... Tem o Kaspersky também, né, professor? Tem vários, tá? Agora, é sempre importante ter esses né, antivírus instalados e tal, e ter muito cuidado. Não abrir mensagens de e-mail que você não conheça ali a origem, tá? Ter cuidado demais na navegação em sites estranhos, arquivos de terceiros e tal, tem que ter muito cuidado, entendeu? Que você não conheça bem a origem. Então, tem que ter muito cuidado no acesso à internet para você não dar chance disso acontecer. Aqueles e-mailzinhos, você ganhou isso, ganhou aquilo, isso é tudo furada, né? Você tem que ter um olhar bem crítico para essas coisas, para que você não caia num erro aí, cometa um erro de instalar alguma coisa na sua máquina. Sempre que for clicar num botão para executar alguma coisa, tem que ter bastante atenção, né, naquilo que está fazendo. Muitas vezes as pessoas erram porque não fazem uma leitura do que está na tela,
né? Então, lê o que está na tela, as instruções que estão aparecendo, é importante, tá? Para que vocês não instalem um programa que vá causar prejuízos a você, tá? E é bem interessante, professor, referente a isso, né, para ser trabalhado em sala de aula, porque tem muitos adolescentes, ou até criança mesmo, que utilizam os celulares e não tem noção do perigo que está ocorrendo, né? Porque pela ingenuidade da criança, ela pode acessar um determinado conteúdo que, com isso, ocasione a entrada do vírus. É verdade, é verdade. Então, isso aí realmente tem que tomar muito cuidado sempre, né? Professor, Oi, Thalitiana. nem precisa de vírus. Eu tenho uma conhecida que ela comprou um aplicativo e ela baixou o aplicativo e roteou, rastreou, grampeou do lado do marido dela. Ela ouve as conversas, ela lê as mensagens no WhatsApp, ela abre até a câmera do celular dele, sem ele saber de nada. Coitado. Existem softwares... Os aplicativos pagos, meu filho, que dá a localização, tudo dele. Uhum. Existem softwares espiões para fazer esse tipo de coisa, né? Evidentemente que para você instalar esses softwares e se comunicar com outro equipamento, você também tem que ter algum acesso ao outro equipamento para autorizar alguma coisa e tal. Então, ela aproveitou o fato dela ter acesso ao celular do marido, instalou o dispositivo na máquina dela e autorizou que o celular dele fosse, então, escaneado e bisbilhotado, né, por esse sistema que ela instalou na máquina, no celular dela. Né? Ele trabalha de Uber e ela monitora a viagem dele. Isso pode ser até interessante, por exemplo, no caso dele, como Uber, né? Porque ela sabe exatamente onde ele está e tal. Isso é bom, porque um risco qualquer, uma coisa... Se o casal vive bem e os dois vivem corretinhos, esse controle pode ser até interessante. Professor, ele vive bem até ele descobrir que tem isso no celular, viu? Ela fez isso por ciúme. Somente. Pois normalmente assim, o ciúme pode ser infundado, né? Mas às vezes ciúme é fruto já de alguma experiência ruim, enfim. Mas isso aí são situações que devem ser, que não é legal, né? Não é bacana. O relacionamento, quando começa assim, vai muito mal. Então, não Mas, é legal. Pelo outro lado, professor, é bem interessante mesmo, que o senhor acabou de comentar, né? Porque se todos pensassem nessa situação, principalmente... Ele como Uber, por exemplo, que está muito exposto, né? Carrega muita gente no carro, vai para muito lugar e tal, de repente ter alguém acompanhando ele pode ser muito interessante, né? Pode ser bacana para evitar situações. Né? Nesse sentido aí, questão de assalto, localização e tudo do celular, porque ela tem acesso à localização do celular em tempo real. Uhum. Agora, sim, ela ouve os telefonemas que ele dá, aparece os números, as mensagens, todas as mensagens, Facebook, Instagram, ela tem acesso a tudo, é geral. E ela paga, controla toda não, além. Isso aí já é com eles lá, deixa eles se entenderem, né? Mas é isso, pessoal. Então, veja, os softwares utilitários, os vírus, é interessante que, por exemplo, não tem vírus, praticamente não existe vírus para Mac nem para Linux, só tem vírus para Windows, né? Por que isso? Porque o software, quando ele é feito e compilado, ele é compilado para ser executado em um sistema operacional específico. Tá certo? Então, se você escreve o software ali, né, escreve lá o teu programa e compila ele para rodar no Windows,
ele só vai conseguir ser instalado e funcionar dentro do Windows. Ele não vai funcionar no Linux, ele não vai conseguir ser instalado no Linux. Tá? Isso é muito interessante, porque está ligado ali a uma questão do sistema de arquivos e tal, que a gente vai ver isso em algum outro momento mais à frente, mas isso é muito interessante por quê? Porque, basicamente, só existe vírus para o Windows, por uma série de questões, né? Especialmente de mercado, porque o Windows é ainda o sistema que predomina no mercado, né? Ainda cerca de 80% dos computadores rodam o Windows, né? Mas é interessante você ter, por exemplo, o Linux, que é software livre, muito bom, muito melhor do que o Windows em termos de estrutura de funcionamento e tal, né? Tem a grande vantagem de ser muito mais seguro, né? Muito mais Professor, seguro. no caso, o Linux, ele é limitado? Assim, tem limitações de alguns pacotes dele? Ou não? Não. Hoje, basicamente, o Linux ele funciona muito parecido com o Windows, inclusive. Tem versões bem parecidas com o Windows. Você consegue instalar praticamente todos os programas, entendeu? Ele já vem com um arsenal de aplicações muito boas e tal. Enfim, hoje você não precisa nem ter o pacote Office instalado na sua máquina, basta você ter uma conta do Office 360, você tem o seu pacote Office todinho na nuvem, né? Você pode usar também o Google Drive, que tem todos esses aplicativos do pacote Office para você usar direto na nuvem, escrever seus documentos, salvar seus documentos direto na nuvem. Então, você não precisa mais ter nada disso instalado na sua máquina, né? Então, os principais aplicativos, Microsoft e tal, que a gente teria uma rede e tudo, está disponível na nuvem, você não precisa mais de ter instalado na sua máquina, tá certo? Então, vale a pena, por exemplo, migrar do Windows para o Linux, por exemplo. Né? Quem não tiver condições de adquirir um Mac, pelo menos com o Linux, você vai estar muito mais protegido, com um sistema muito mais interessante, rápido, eficiente, que dificilmente dá problema. Hoje, os sistemas Linux estão muito bons demais. Pode falar, Ramilson. Professor, o senhor sabe que o Windows, o 7, o 8, o 10, a gente baixa da internet, né? A gente consegue baixar ele da internet e piratear. Piratear, A palavra não é muito boa, não, mas a verdade é essa. Mas esse é um grande problema. Consegue? Consegue. Agora, esse é um grande... E as licenças? Não, pois é. Esse é um grande problema, entendeu? O que acontece? Você consegue instalar ele pirateado. Tem uns softwarezinhos que simulam... Tem uns atalhos. Simulam as licenças e você consegue colocar ele lá. Só que é um problema seríssimo isso, rapaz, está entendendo? Primeiro, não é ético, né? Então, é antiético. Não, é por isso que eu não baixo, não. Aí eu prefiro comprar o pacote, né? Veja, a pessoa que desenvolveu o software, ela tem direito de cobrar por ele. Claro. Então, se você quer usar, pague, tá certo? Agora, veja, é interessante isso que você está colocando, por quê? Porque quando você pirateia, você fica com uma série de restrições. Veja, quando você acessa a internet, o sistema operacional do Windows, por exemplo, que a gente não sabe o que faz, né? Porque você não tem acesso ao código-fonte. Você não sabe o que roda dentro do sistema. Mas quando você acessa a internet, ele escaneia a tua máquina todinha. Verdade. Entendeu? Aí ele sabe se você está com os programas atualizados, se está faltando atualização, se é pirata, ele acaba descobrindo que é pirata. Eu sempre mando formatar a máquina para
um rapaz que ele conserta aqui, e computador para gente, e sempre ele instala o Windows, nunca deu problema, nunca apareceu coisa de pirata. Então ele instala o original, né? Ele vai formatar, ele instala o original, com a licença, com a chave. Quando você instala o original direitinho, aí você pode baixar as atualizações. Isso, sempre. O Windows 8 ele atualiza, o Windows 10 atualiza automaticamente, né? Isso, ele pede para atualizar, você vai usando. Você atualiza, vai baixando os pacotes de atualização, porque a Microsoft. Isso é importantíssimo. Por quê? Porque nenhum sistema é completamente invulnerável. Mas, na medida em que vão surgindo os problemas, as empresas vão desenvolvendo soluções e vão colocando essas soluções em pacotes de atualização. Tá? Então, vira e mexe tem uma atualização a ser feita no Windows, todos os sistemas, tá certo? Mas principalmente no Windows. No Windows isso é muito recorrente. Se você não atualiza, você fica com a tua máquina vulnerável. Fica com aquela porta aberta lá. O vírus. Para invasões, para invasões. Trava a máquina. Porque, veja, os hackers, eles não trabalham essencialmente com vírus. Eles trabalham com invasão de máquina. Tá? Então, eles fazem essas invasões, eles usam vários mecanismos. Eles podem até usar um vírus para fazer essa invasão, mas eles são vários mecanismos para fazer essa invasão na tua máquina, né? Basta você ter um acesso à internet que você está com portas abertas para a rede. E essas portas, se elas não estiverem bem seguras, bloqueadas, vai permitir que alguém invada e acesse o teu sistema. Tem um colega vizinho aqui que ele baixou um jogo, ele disse que não gosta de jogo pirata, ele só compra original. Aí ele baixou um jogo, eu disse, E quando ele baixou um jogo, aí entraram no Instagram dele, no YouTube dele, no Face dele, no WhatsApp dele. E o Instagram bloqueou ele, o YouTube bloqueou ele não consegue abrir. O Facebook não conseguiu ainda, então ele está sem rede social justamente por causa de um jogo que ele foi baixar. Uhum. Ele baixou o jogo e, de repente, quando foi mexer no jogo, foi abrir o jogo para poder atualizar e tal, aí apagou tudo, sumiu tudo dele. Uhum. E falando um monte de bobagem dele e tal. Quer dizer, o Facebook bloqueou ele imediatamente. Ele já mandou uma carta, mas abriu parcialmente. Mas o YouTube não quer nem ver o nome dele lá. Então, assim, é perigoso. Né? Com certeza. O original a gente compra um pacote. E você comprando um pacote desse, porque hoje você não compra mais o CD, né? Você compra um pacote, vem no e-mail, não é isso? Através de e-mail. E quando você abre que você vai atualizar, semanalmente, ou mensalmente, ou diariamente, quinzenalmente, ele vai atualizar automático, porque é um pacote que você comprou, né? Uhum. Até inspirar, né? Eu não sei se o Windows ele tem uma inspiração para você poder reinstalar de novo? O sistema operacional normalmente não. Ele vem com a licença para você usar indefinidamente. Permanente, o pacote Office que agora está vindo com restrições. Você tem até uma... Porque você tem que comprar. Você tem que pagar, né? Isso. O pacote Office é que vem com restrições para uso durante um tempo, né? Isso. Então, é verdade. Você tem essas restrições. Mas o Windows não. O sistema operacional é uma licença permanente. Bom, e aí você tem os outros softwares, né? Softwares aplicativos. São uma infinidade. Para tudo que você vai fazer, você vai ter um software aplicativo, né, para usar. Todas as áreas do conhecimento têm softwares aplicativos próprios para aquelas áreas do conhecimento. Então, a medicina tem uma quantidade enorme de softwares voltados para uso na medicina, né? Área contábil, áreas... e aí as empresas, em geral, né, compram sistemas para controle de estoque, para venda, para tudo. Enfim, hoje você tem softwares aplicativos que vai desde o pacote Office ali, né, os Word, Excel,
PowerPoint, tal, o programinha que você usa para abrir um vídeo, o programinha que você usa para escutar uma música, né? Até os sistemas mais sofisticados, né? Ligados à área da medicina, enfim, área da astronomia e outras áreas extremamente sofisticados que vão rodar na sua máquina, tá certo? Que vão rodar, que vão ser desenvolvidos para uma aplicação específica, para uma aplicação qualquer. A gente chama, então, de softwares aplicativos. Tá? Então, isso aí é uma infinidade, é uma coisa que não tem limite. Né? Diariamente surgem centenas de milhares de programas, softwares desenvolvidos para as mais variadas áreas do conhecimento e de atuação humana. Ou não, Sonia? Professor, qual é esse aplicativo assim? Deixa eu ver se eu entendo. Por exemplo, se eu pesquisar, né? Parece uma inteligência virtual. Eu pesquiso letramento digital. Aí, às vezes, quando eu vou acessar novamente, ele surge sem, assim, coisas referentes, conteúdo referente ao letramento digital e vai surgindo, tipo assim, com outros temas diferentes, mas dentro do contexto. Aí, isso quer dizer o quê? Não, isso quer dizer que a maioria dos sistemas hoje, principalmente sistemas web importantes, como o Google e outros sistemas, a maioria desses sistemas tem no seu código-fonte inteligência artificial. Ou seja, são programas que aprendem com você, que aprendem sobre você. Por isso que se diz que o Google, por exemplo, sabe mais da sua vida, da minha vida, do que nós mesmos. Tá? Porque eles vão aprendendo sobre nós. Tem até um filme que eu indico, que é Inteligência Artificial. É um filme muito interessante, que Inteligência Artificial, não, o nome do filme é Ex Machina. Deixa eu colocar aqui para sugestão aqui para vocês. E referente ao que o senhor falou aí, que o Google parece saber mais do que a vida da gente, a gente próprio, que quando você pergunta, né, que tem o OK Google, né, aí ele pergunta assim, o que você acha de mim hoje? Ela sempre diz uma palavrinha, né, que muitas vezes se encaixa com algum perfil. Entendeu? Então, esse filme vale a pena ser assistido, tá? É um filme muito interessante que conta uma história, né, em que o desenvolvedor dessa máquina inteligente, né, ele, na verdade, o faz baseado no algoritmo de busca do sistema de busca dele. Ele não chama de Google, né? Mas ele está representando, na ficção ele chama de outro nome qualquer, mas ele está representando ali, esse autor aqui, esse camarada aqui, barbudo, seria esse personagem aí, dono dessa empresa de tecnologia de busca. Então, ele desenvolveu uma máquina com a mente baseada no algoritmo de busca do sistema dele. Tá? Esse algoritmo de busca ele foi captando todas as orientações, preferências, enfim, todo o conhecimento humano, e foi reunindo isso para a construção dessa máquina inteligente. É um negócio bem legal, vale a pena assistir esse filme, Ex Machina. Quem não assistiu, vale a pena assistir. É um filme bem, bem bacana. O final dele é surpreendente, é bem, bem bacana o filme. Vou assistir, professor. Eu aconselho assistir esse filme, eu acho que vale a pena. Então, na verdade, pessoal, esses vários programas que rodam hoje, tá, nas nossas máquinas, têm embutido no seu código-fonte instruções que remetem à inteligência artificial. Ou seja,
o programa vai aprendendo com você, vai aprendendo sobre você, vai coletando informações e desenvolvendo conhecimentos sobre você e a partir de você, entendeu? Isso basicamente é que é inteligência artificial. É uma máquina que pode aprender, que desenvolve comportamentos autônomos, né? Capazes de reagir de acordo com as situações que a cercam, a partir da aprendizagem que ela vai acumulando. Tá? Então, basicamente, isso é inteligência artificial, e os sistemas que a gente roda, que a gente acessa hoje, muitos deles têm inteligência artificial embutida. Tá? Bom, eu queria continuar, mas não vai dar. O tempo já esgotou, a gente já está com 2 horas de aula. Nós vamos encerrar por aqui. É um assunto que eu realmente não esperava terminar hoje. Poderíamos ter avançado um pouco mais, mas tudo bem, não tem problema não. A gente retoma na próxima aula. Importante que a gente vá devagarzinho, conversando sobre essas coisas. Professor? São fundamentais. Pois não, Márcio? Boa noite. Professor, o senhor não colocou nenhuma lista para frequência não hoje? Não coloquei a lista de frequência. Realmente, hoje foi tumultuado porque aconteceu coisas inesperadas. Mas deixa eu colocar aqui rapidamente essa lista. Já está até pronto. Não, porque eu tinha dito ao senhor mais cedo que não ia assistir a aula, mas deu tempo para assistir, cheguei a tempo. Eu chegar a tempo. Eu vi aí que você acessou a tempo. Deixa eu pegar aqui essa lista. Eu preparei a listinha e não coloquei porque foi tumultuado o início da nossa aula. Professor, quem não assina a lista fica com falta, porque eu não assinei em nenhuma das outras aulas. Pronto, quem não assinou realmente, o registro, eu tenho orientado muito para que vocês assinem o registro de frequência, né? Que é o que a gente está usando aqui para fazer esse registro com vocês. Então, tem que assinar sim, tá? Eu estava todas as aulas. Mas aí é complicado, porque eu avisei várias vezes, insisti bastante. Eu sei, porque quando o senhor manda o link, eu assisto pelo celular. Aí, para assinar... Acabei de colocar aí, tá? São 21 horas. Pronto, já mandei aí o link para registro de frequência. Por favor, acessem e façam aí o registro de vocês, ok? Está aí no chat da... Professor, o turno só está... Eu não estou observando a questão da manhã, tarde e vespertino só. Ah, é? Pronto, deixa eu alterar. Não está no turno, não. Certo. Deixa eu alterar. Eu vou ficar com falta. Manhã, tarde, vespertino é demais, né? Vou tirar print da tela. Manhã, tarde e noite, tá? Pode marcar a última opção. Já fiz a correção, tá, gente? Já tem uma resposta aí de Lenira. Senhorinha também. Professor, eu tive que sair porque eu estava no caminho, né? Acabei de chegar em casa. Eu perdi muito conteúdo. Não, tá tranquilo. Quer dizer, que acabou de chegar em casa, perdeu um pouquinho, mas tudo bem. Assista a videoaula depois, tá? Professor. Oi. Chegou o meu aí, professor? Chegou, tá chegando aqui. O meu deu certo, professor, também, Yara. Tá, mandou, enviou, deu certo. Não tem segredo, não.
Ok, obrigada. Isso é uma atividade, professor? Não, isso aí é o registro de frequência. Acesse o registro de frequência. Quem já assinou já pode ir saindo da aula, professor? Pode sim. Coloque aí, professor, que... Ok, boa noite, viu? Eu saí, mas não respondi, não. Boa noite. Ok, pessoal. Boa noite, professor. Boa noite, turma. Boa noite, gente. Tudo de bom. Professor, nesse caso eu vou ficar com falta? Quando? Hoje, né, negócio da presença? Não, assina aí o formulário de frequência. Mas eu não dá para mim, porque eu saí. Aí cheguei agora em casa, eu estava no caminho, não tinha internet. Você não está na sala agora conosco? Abre ali o chat e acesse e clique no formulário, no link para o Quando a gente sai, quando retorna, não aparecem as mensagens antigas. Tá, a senhorinha acabou de colocar de novo para você aí. Acessa aí. Se você não assistiu a aula também, fica ruim de marcar presença, né? É chato. Não, professor, eu estava na aula, assim, desde o início, até eu disse que ia chegar um pouco atrasada, mas eu estava na aula, sim, só que eu avisei que eu estava vindo para casa e ia ficar sem internet, e quando eu chegasse em casa eu ia ligar novamente para entrar na sala, mas eu estava desde o início, pergunta à turma. Acesse aí e responda. Professor, e eu vou ficar com 2 faltas, 3 faltas? Olha, o registro de frequência, toda aula eu coloco e insisto para vocês marcarem. Né? É o meu registro, a ferramenta que eu uso para registrar a frequência de vocês. Mas não é para registrar a minha falta, não. Só a falta da atividade, que eu não fiz. As outras 2 aulas eu assisti. Agora eu vou tirar print dessas aulas para ver que eu estava na sala. Tudo bem, a gente pode até reconsiderar. Agora você presta atenção no formulário, pô. Não tem formulário aí? Professor. É porque quando abre, tem que sair da aula. Aí agora eu passei e deu certo. Se você fez nas outras aulas também, porque nas outras aulas, não, eu não fiz em todo momento eu fico colocando o formulário, justamente porque eu sei que quem entra depois não consegue ver. Aí eu fico colocando o link para o formulário várias vezes. Entendeu? Em todas as aulas eu faço isso. E fico avisando. Inclusive, na hora que está terminando a aula, eu ainda aviso de novo. Olha, acessem o formulário. Entendeu? Consegui, professor. Pronto. Mas é prestar mais atenção para poder fazer o registro direitinho, né? Não, professor, eu prestei atenção. Eu não tinha feito nas outras aulas, porque eu tinha que sair da aula para ir para o Google, para entrar na internet, em outra aba, entendeu? Só que hoje eu consegui. Não, mas eu sempre vejo você aqui na sala. Então, é só acessar o chat e clicar no link para acessar o link e preencher o formulário, tá? Só isso. Mas tudo bem, a gente vai ver direitinho, não vai se prejudicar por isso, não. Fique tranquila. Tá bom, boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, bom final de semana. Boa noite, bom final de semana. Professor, boa noite, professor. Bom final de semana, colegas. Se o senhor tiver um tempinho, a próxima semana o senhor der